Fernanda, tenho 30 anos, trabalho de babá. Tenho um filho de 3 anos, o nome dele é Kaique. Eu acordo 5h10 da manhã, acordo, tomo banho, tomo café, me arrumo e saio de casa 5:50, pego o ônibus de 6h20, chego no trabalho às 9h, saio às 6h30, 6h40. Meu nome é Chloé e eu sou turismóloga, trabalho em agência de turismo, receptivo, e eu tenho 2 filhas, uma de 1 ano e 3 meses e uma de 3 anos. Eu acordo, normalmente eu preparo essa de 3 anos para botar no transporte escolar. Depois eu fico 1 horinha com a segunda, até o tempo que a Fernanda, minha babá, chega em casa para eu poder ir para o trabalho. Então, às 9h vou para o trabalho, eu fico até umas 18 horas, e aí, voltando em casa, a gente faz a troca das crianças. A mulher conquistou sua independência econômica, a luta pelo mercado, mas as leis trabalhistas ainda são resistentes à mulher. A falta de licença maternidade adequada é um crime contra a mãe e a criança, porque essa mãe não pode abrir mão do seu direito de trabalhar, de se realizar como pessoa dentro do mercado, para poder ficar com o filho. Ela tinha que ter esse direito. Se nós somos justos, nós temos que criar uma legislação que permita a mulher fazer as 2 coisas. Também não sou a favor do que eu estou vendo os políticos falarem agora nas eleições. Vamos dar creche em tempo integral, das 8 da noite às 6 da tarde. Péssimo. Em vez de eles falarem isso para crianças pequenas, vamos lutar para dar uma licença maternidade para as mulheres que têm filhos de menos de 1 ano, pelo menos de 1 ano. O Winnicott é um psicanalista que era pediatra, eu me identifico muito com ele, pela formação. Ele diz uma coisa incrível, ele fala assim: é possível que a capacidade de um ser humano ser feliz, ou entender a vida, aceitar os dissabores da vida, dependa de um tempo de uma pessoa. Esse tempo é o 1º e 2º ano de vida, e essa pessoa é a mãe. Que responsabilidade, né? Algumas feministas ficam assim comigo, mas não posso fazer nada. O pai é importante, sem dúvida, ele tem que estar junto, ficar junto, ajudar a mãe. Mas quem tem útero, quem tem seio, quem amamenta, quem beija, quem tem voz fina, quem tem estrógeno, aquele hormônio maravilhoso feminino que dá aquela pele suave, que a criança gosta de... é a mulher. Eu sei que algumas mulheres não podem e eu não quero culpá-las, porque a culpa não é delas, é de uma sociedade injusta que não dá à mulher o direito de ser profissional e mãe, como em outras sociedades mais progressistas e economicamente mais desenvolvidas. Acho que a Fernanda chegou. Quem é? Bom dia! Oi, Fernanda! Fernanda! Tudo bem, Fernanda? Tudo bom, bom dia. Boa dia. Bom dia, Cicinha. Eu já tive experiência de cuidar de criança. Eu fui para aprender inglês, eu fiz uma troca, então o contrato era, eu ficava numa família, metade do tempo tomava conta das crianças e outra metade do tempo eu estudava inglês. Isso foi uma experiência muito boa em termos de humana. Você entra numa família, então você vive o dia a dia. E crianças são crianças, então você se apega. É uma experiência que eu acho que hoje em dia eu pego muito em conta para a Fernanda. Tchau. Tchau, bebê. Vovó. É muito difícil ser profissional babá. Eu acho que nesse termo aqui é um trabalho que deveria ser muito mais reconhecido, porque é um trabalho difícil, mas ao mesmo tempo você não tem como não botar emoção, você não tem como se apegar. Eu acho que uma babá não seria muito profissional se não se apega, e ao mesmo tempo se diz que é muito importante dividir o profissionalismo e as emoções, a vida privada, mas
Nesse trabalho em particular, eu acho que realmente é muito difícil. A criança se apaixona pela babá, porque a boa babá se apaixona pela criança. E isso que nós queremos. A boa babá não é aquela que troca ruim, é a que gosta da criança. E a criança retribui esse amor amando essa babá. Aí a mãe se sente enciumada. Nossa, mas ela está competindo comigo. Eu chego em casa, ele corre para a babá, tropeça e chama a babá de mãe, ela está me traindo, está seduzindo meu filho e manda a babá embora. Aí ela põe outra babá. Só que ela não pode assumir o cuidado porque ela está trabalhando. Aí a criança tem que fazer um novo vínculo com uma nova babá. E tem criança que tem 3, 4 babás no período e faz 3, 4 vínculos para sobreviver. Porque se a criança não se envolve e não se apaixona por quem cuida dela, ela não é feliz. Durante o dia, na minha casa, o Kaique fica com o meu tio e ele estuda na parte da tarde, vai pra escola 1h30, retorna às 5h30. E meu tio deixa ele ficar um pouquinho na rua à tarde, geralmente tem criança, ele fica lá brincando com os meninos. São maiores que ele, mas ele gosta de ficar lá. E depois entra, lancha, ou janta, ou espera eu chegar e janta comigo e com o pai. E depois a gente vai dormir. Eu dou graças a Deus quando meu tio tá lá, porque eu saio sossegada, não me preocupo o horário de chegar. Desde que eu trabalho aqui, eu já deixei eu cair com várias pessoas. Que às vezes uma fica e depois fala, o horário que você sai é muito cedo, você chega muito tarde. Aí já deixei ele na minha mãe, só pegava ele no final de semana, mas aí eu acabava não vendo ele durante a semana, só via no final de semana. Então, 2 dias só comigo e uma semana inteira com a minha mãe, eu ficava meio sentida e tal. Mas aí eu preciso deixar ele com alguém, ou eu trabalho ou eu fico com ele. E eu trabalho pra ele, então às vezes um esforço vale a pena. Quando meus filhos eram pequenos, minha mãe olhava de dia, minha irmã olhava à noite e eu ficava com eles no final de semana. Eles têm mais minha mãe como mãe do que eu. O amor mesmo de mãe, eles têm mais pela minha mãe. Tanto que eles não me chamam de mãe, nenhum nem outro. Não. Nunca me chamaram de mãe, me chamam pelo meu nome. Eu só vejo eles no final de semana quando dá pra pegar eles, né? Porque se fosse casa de família, eu iria pra casa todo dia, né? E babá, eu tenho que dormir. O difícil é esse, porque eu gosto de criança. Porque a maior parte das mulheres que se dispõem a trabalhar com crianças tem amor para dar. E elas não escolhem ser babá à toa. Elas vão ser babás até porque elas estão jogando o instinto materno. Tá aí de novo as feministas que me perdoem, mas ele existe, na minha opinião. Na verdade, essa necessidade que uma mulher tem de cuidar de um bebê é tão forte que às vezes ela prefere para se sustentar e cuidar de outro bebê para ter a sua família. Eu acredito que se a Fernanda está bem na minha casa, se eu conheço bem a Fernanda, se eu conheço os problemas dela do dia a dia, se ela entende também os meus problemas no dia a dia, eu acho que o nosso trabalho, e quem ganha mais são as crianças. Então é muito importante que a minha relação com a Fernanda seja muito direta, muito franca. Quando ela fica chateada, ela precisa falar comigo, teve isso. Porque mal ou bem isso irá para as crianças. Então, se ela está estressada por um problema em casa, que seja um problema financeiro, problema familiar dela, eu quero saber. Eu preciso saber para que isso não se reflete nas crianças, deixar uma solução para ela, de uma maneira que seja um apoio moral, depois a gente vê o que é. E eu também, são coisas que eu preciso também, ela, quando eu vou para o trabalho, eu estou deixando meu patrimônio, minha casa, e antes de tudo, meus filhos. Então, quando ela chegou aqui, ela me pediu, quer que eu bote uniforme? Não quis uniforme, eu acho que ela se veste como ela se sente. Então, no verão, pode usar short, você fica à vontade. O mais importante é que ela se sente à vontade. Depois, como você quer que eu... O que eu faço? Eu falei, eu quero que você pegue as minhas crianças como se fosse tua própria criança. Isso é o mais importante. Quer dizer,
Aí não é uma relação de patroa e empregada, é uma relação de duas mulheres se dedicando a crianças, cada uma numa posição, e que é preciso entender o que cada uma tem que fazer e o que cada uma é em relação às crianças e elas próprias, né? A gente, graças a Deus, se dá muito bem. Quando eu tenho algum problema, assim, eu chego pra ela e falo, ela conversa comigo, me explica as coisas, assim, que eu não entendo e tal. Tem uma confiança boa, tanto dela com o esposo dela, quanto da família dela que vem pra cá também. Todo mundo gosta muito de mim. E uma vez, assim, ela falou uma coisa pra mim: Fernanda, você não é como uma empregada, você é como se fosse da nossa família, não sei o quê. Pô, gostei de ter ouvido isso. Muitas vezes eu acho ela uma guerreira porque eu não teria o pique para aquilo que ela faz. Eu não tenho. Eu não teria paciência também de deixar meu filho para tomar conta dos outros. É uma coisa que eu não conseguiria realmente fazer. Eu não entenderia, eu vou deixar meu filho para trabalhar, para guardar outros filhos. Ela faz muito bem, mas é muito amor. Eu acho que não é qualquer um que pode ser babá. Não é uma profissão de qualquer um. Nós sempre pensamos que queremos um mundo melhor para os nossos filhos, mas nós precisamos pensar que queremos filhos melhores para o nosso mundo, pessoas que sejam amadas e por isso possam amar. Quem não é amado quando é criança tem muita dificuldade de amar mais tarde. Ser pai, ser mãe é uma coisa mais difícil, é mais ingrato. Minhas filhas são mais comportadas com a Fernanda que comigo mesmo, para ser muito sincera. Então, eu acho que não é porque eu não estou bem educando ou a Fernanda está educando melhor. Não tem essa competitividade. É que, bom, amor pai e mãe é uma coisa que é já dada, já é conquista e acho que a gente não precisa de prova. O resto é mais fácil. Já é mais um desafio. Cadê o ferro? Onde você botou? Aqui. Pega a outra roupa.